Olá pessoal, este vídeo tem como objetivo compartilhar com vocês uma ferramenta muito eficaz para ensinar as crianças a organização e prepará-las para os desafios do dia a dia. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal para que a gente possa compartilhar mais ferramentas e conhecimentos sobre a criação de filhos. Aproveite! O momento atual é um momento muito especial para que a gente possa desenvolver habilidades nas nossas crianças e inserir aprendizagens para a vida. As crianças, elas aprendem brincando. O trabalho das crianças é o brincar e aproveitar situações do dia a dia para que a gente possa ensinar é algo fundamental. As crianças, elas aprendem muito também observando os seus pais, observando a rotina da casa. E o que nós queremos abordar nesse vídeo é exatamente esta ferramenta, rotina. E nós queremos compartilhar com vocês uma sugestão de rotina para que você possa organizar o dia das suas crianças nesse período em que elas estão ficando mais tempo em casa. É importante lembrar que as crianças, elas necessitam de uma rotina para organizar a sua vida, para organizar o seu dia. Então nós queremos propor uma sugestão de um quadro de rotinas muito adaptado para esse momento em que as crianças estão mais tempo em casa e que ele pode ser utilizado ao longo do ano, que ele pode se tornar uma prática diária e um hábito muito saudável de aprendizagem e de organização das crianças. Esse quadro, ele pode ser feito numa folha de papel, ele pode ser construído numa cartolina, num pedaço de papelão, ou você pode também construir numa tabelinha e imprimir e preencher as atividades. O que é importante destacar nesse quadro de rotina? Que tenham as atividades diárias e os dias da semana, que a gente possa organizar o tempo das nossas crianças em uma rotina semanal. Nós sugerimos que o dia da criança ele seja dividido em momentos e tarefas. Por exemplo, que neste quadro tenha as tarefas da casa, as tarefas domésticas, aquilo que o seu filho e a sua filha vai aprender a fazer ou aquilo que ele já sabe fazer e vai contribuir na organização da casa, independente da idade. Pode ser simplesmente a tarefa da casa, arrumar a cama. Pode ser colocar o brinquedo na caixa dos brinquedos. Pode ser fazer um suco para o almoço. Pode ser lavar uma alface para auxiliar a fazer a salada. Essa tarefa da casa pode ser preparar um alimento, pode ser lavar uma louça, desde que a criança ela compreenda que existem tarefas no lar e que ela deve auxiliar e contribuir com a família. Um segundo momento é reservar o tempo para as atividades escolares. Mesmo que a criança não esteja na escola, talvez nesse momento, quando ela estiver em casa, ela pode fazer as suas tarefas da escola, ela pode fazer a lição de casa, ela pode ler um livro. Então seria o momento do conhecimento, o momento de fazer a tarefa da escola ou de estudar, aprender algo. Esse é o momento que deve ser reservado um tempo todos os dias. Um outro momento que nós achamos legal colocar na rotina das crianças chama-se o momento criatividade. E nós pensamos que é importante organizar dentro da casa, seja um cantinho, seja um espaço na estante, seja uma caixa de papelão no chão, que possa se juntar várias sucatas, ou seja, potes vazios, caixinha de leite, palito de picolé, lã, borrachinha de dinheiro, botões, pode ter pedras. O maior número de sucatas que vocês possam juntar para que elas desenvolvam ainda mais a habilidade natural que elas têm, que é a criatividade, a criação. Então, juntar um cantinho da criatividade, colocar nesse cantinho também materiais como lápis de cor, tinta, giz de cera, canetinha, tesoura, cola, papéis coloridos, o que você tiver e o que a criança tiver do material escolar que ela não esteja utilizando,
colocar nesse cantinho da criatividade. E o desafio é, todos os dias, sentar nesse cantinho, pegar esse material e construir algo. Este construir algo pode ser um brinquedo, pode ser uma obra de arte, pode ser uma pintura, mas algo que a criança exercite a sua capacidade de criação, que ela desenvolva a sua habilidade artística. E nós sugerimos também que seja colocado um outro momento neste quadro de rotina, que é o momento divertindo-se em família. Este é um tempinho que você vai tirar do seu dia para brincar com o seu filho. Seja um jogo de tabuleiro, seja ensinar para ele uma brincadeira que você brincava quando criança, seja uma atividade que você vai fazer com o corpo, um polichinelo, um pular corda. Não importa a atividade, desde que você tire alguns minutos do seu dia, que você dedique um tempo para brincar com essa criança e que ela saiba que de todas as tarefas que ela vai fazer ao longo do dia, e vai ter este momento que ela vai contar com o seu pai, com sua mãe, com o seu criador, que vai brincar com ela. Este é um momento que nós acreditamos que fortalece os laços de amizade, de amor, de carinho e melhora muito o relacionamento familiar. A criança ter a certeza que na rotina da família, na rotina de trabalho do pai e da mãe, existe um momento para brincar com ela, para dedicar tempo e atenção somente a ela. E por fim, nós queremos completar o nosso quadro da rotina com o momento aprendendo em família. Este é o momento que nós sugerimos que seja feito mais ao final do dia, em que vai se conversar com essa criança sobre o que ela aprendeu durante o dia, passando para ela a ideia de que ela aprende em todas as circunstâncias, que ela está sempre em processo de aprendizagem, que ela aprende quando ela brinca, que ela aprende quando ela faz a tarefa de casa, que ela aprende quando ela está convivendo com o pai, com a mãe, com o coleguinha, quando ela está assistindo um filmezinho, quando ela está lendo um livro. Então, resgatar da criança como foi o teu dia, o que tu aprendeu hoje, e mostrar para essa criança que sempre se aprende algo. E a gente pode aprender uma tarefa, uma ação prática, e a gente pode aprender uma lição de vida também, diante das circunstâncias, daquilo que se fez ao longo de um dia. Quando você estruturar essa rotina com os seus filhos, você vai estar desenvolvendo habilidades extremamente importantes para a vida, como a organização, o planejamento, vai ensinar as crianças a ter foco em uma atividade de cada vez, vai estar possibilitando que as crianças tenham uma visão global sobre a organização do seu dia, sobre a organização da sua semana, que elas compreendam que existe uma sequência, que existe uma cronologia e possam assim também perceber e valorizar o tempo. O tempo de brincar, o tempo de estudar e o tempo de conviver em família. E com isso também você vai estar ensinando valores muito importantes para o teu filho, como o valor do trabalho, o valor das pessoas da família, o valor do pai e da mãe. Você vai estar ensinando a atitude, a vontade de aprender, a gratidão e tantos outros valores que são essenciais à vida. Nós acreditamos que organizar a vida de uma criança numa rotina estruturada, uma rotina com momentos bem definidos, contemplando diferentes áreas, diferentes atividades, vai fazer com que essa criança realmente esteja preparada para a vida real. É como se ela brincasse de vida real, um faz de conta que acontece. Ela poder executar tarefas assim como o pai e a mãe executam. Ela ter momentos que são de responsabilidade dela de cumprir, seja, por exemplo, a hora que ela brinca sozinha, a hora que ela tem a responsabilidade de fazer a tarefa da casa. E essas aprendizagens, elas preparam a criança para a vida, para as situações do dia a dia. Num primeiro momento, pode ser lúdico, pode ser uma brincadeira, pode ser algo muito natural. Mas essa aprendizagem, ela pode fazer falta no momento seguinte para a vida. Por exemplo, quando você estiver trabalhando e talvez o teu filho precise aprender a preparar o lanche dele, que ele precise colaborar de uma forma diferente. Então, se você ensinar a criança essa rotina da vida real, como realmente se estrutura o dia a dia dela, ela vai estar preparada, ela vai estar alerta quando você precisar ou quando passar por uma situação
de adversidade. E algo muito importante também é mostrar para essa criança que esse quadro é algo que vai facilitar a vida dela e que é de responsabilidade dela. Ou seja, ela vai marcando as atividades conforme ela vai fazendo. Ela pode preencher esse quadro colando uma figurinha, fazendo um desenho, fazendo uma marca, colando um palitinho. Ela vai sentir o prazer de estar executando as tarefas e preenchendo o seu quadro de rotina, cumprindo os seus objetivos do dia. Então, pessoal, coloquem em prática esse quadro de rotina e você vai estar ajudando suas crianças a se organizarem, a lidarem com as situações do dia a dia, e você também vai ter mais liberdade de tempo, sabendo que você está ensinando o seu filho a fazer a parte dele, seja quando você estiver no trabalho, seja quando você estiver trabalhando em casa. Você vai estar desenvolvendo autonomia nas suas crianças. Então, pessoal, coloquem essa ferramenta em prática e vocês estarão ajudando muito as crianças de vocês. Vocês terão resultados muito positivos, não só na organização e na preparação dessas crianças para lidar com as situações do dia a dia, mas vocês também estarão administrando melhor o tempo de vocês, dividindo entre as tarefas do trabalho, as atividades de casa e sabendo que vocês vão dedicar também este tempo aos filhos. Aproveite! Quem ama cuida, mas também ensina. Liberdade.